Salve, 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 galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas. Eu, Lincoln Lira, um abraço aí ao meu amigo André Câmara, que hoje está viajando. Estamos aqui juntos em mais um Antenados pela Boas Novas, sempre com assuntos relevantes, importantes aí do seu dia a dia, da sua vida, sempre com debatedores maravilhosos, formadores de opiniões, líderes, pastores, pessoas importantes, bacanas. Um bate-papo muito bacana, muito legal, e você ligadinho aqui no Antenados. Ele é bacharel em teologia e pastor presidente da primeira igreja congregacional em Itaguaí, aqui no Rio de Janeiro. Meu amigo Braz Cláudio, uma honra sempre tê-lo aqui, Braz. Graça e paz a todos, é sempre também um prazer estarmos juntos aqui no Antenados, tá? Com grande alegria, né, que queremos contribuir aí com o reino de Deus. Amém. Ele é pastor da comunidade cristã Novo Dia, meu amigo da antiga, César Carvalho. Uma honra tê-lo aqui, hein, pastor César? Prazer meu, Lincoln, das antigas. Eu era uma criança quando conheci esse cara. Eu admirava a distância. Que guitarrista legal. Ele é pastor da Igreja Congregacional de Bento Ribeiro e é músico, um grande amigo meu também, pastor Alexandre Pilar. Uma honra, um prazer tê-lo aqui, Xande. Muito legal estar aqui também, pessoal. É sempre bom estar aqui, né? A gente sempre aprende até nos bastidores mais do que no ar mesmo. Então, que Deus nos abençoe e nos dê muita sabedoria essa tarde aqui. Amém. Ele é bispo da Igreja Reina do Engenho Novo. Esse é meu amigo, mas da antiga lá, ó. Bispo Hermes Fernandes, uma honra tê-lo aqui no Antenados na Geral, Bispo Hermes. A alegria toda minha e, puxa, que bom estar aqui, cara. Eu já não vi a hora de poder reunir com essa galera aqui, tudo gente boa, gente com quem a gente aprende tanto e bom reencontrar o meu amigo Lincoln. Nós estudamos na mesma classe, Tempo né? de Souza Marques, né? Tempo de Souza Marques, é verdade. Rapaz, mas, por favor, não espalhe. Nem que ano é isso, não. De maneira nenhuma. Eu só lembro daquela vez em que nós fizemos uma excursão pelo 14 bis, lembra disso? Lembro disso, lá em Petrópolis, foi esse negócio desse museu, né? Legal. A gente está aqui com o Antenados, sempre com amigos, pessoas muito bacanas, mas que realmente têm relevância, importância aí. Os caras voaram no 14 bis, Não voamos. Fomos a um museu. No museu, que tinha o 14 bis. Os caras voaram no 14 bis. E tava lá o chapéu do Santos Dumont, entendeu? Legal, toda sexta-feira a gente tem aqui, você que está ligadinho aqui na nossa programação, a gente tem esse programa de perguntas e respostas, de você que escreve pra gente e manda perguntas. Muitas vezes são perguntas que acontecem no decorrer da semana, são perguntas que o nosso telespectador, de repente, vê um debatedor, vê um assunto que é falado aqui, ele anota e manda, e você fica à vontade, pode mandar através do e-mail do Antenados, que elas voltam aqui para os programas de sexta-feira. Fica um assunto livre, fica uma temática livre, mas muito importante, de dúvidas que a gente quer acrescentar na sua vida. Então, eu vou começar aqui assim, da Ana Paula. Minha igreja tem pessoas talentosas para a música. Gostaria de dicas práticas para controlar o ego. Eu gosto dessas perguntas, são perguntas boas, né? A gente na igreja, né, vida de comunidade, né, muitas vezes no desenvolvimento de ministérios de louvor e adoração e tal, tem essa questão do ego, mas o ego às vezes muito atrelado à música. Eu acho que o ego está nas pessoas, né? Tem na música. Tem gente também que gosta de falar também, né? Eu tenho um amigo meu que diz assim, rapaz, eu fui ver o pessoal tocar, mas o cara só fala. Quer dizer, quem fala era melhor falar e quem toca era melhor tocar, né? Quer dizer, o ego, você presta atenção que o ego está em todos os lugares. Mas como a pergunta da Ana Paula tem a ver com música, eu queria a contribuição de vocês. Como conduzir essa questão do ego na formação dos ministérios, no envolvimento dos talentos que existem na igreja? Primeiro que não existe ninguém sem ego, né? Ego faz parte da essência do ser humano. Agora, você supervalorizar a sua particularidade, você vai chegar às raias do egoísmo. O que a gente... Ela pediu coisas práticas. O que na nossa igreja a gente tem a tendência de fazer é que quem quer que esteja lá executando a tarefa musical da igreja, o serviço de música da igreja, não fique só com o serviço de música, que faça também outros trabalhos, desenvolva outros ministérios na igreja. Que ele não seja o cara que ele só vai lá para tocar e só vai quando toca. Ele precisa desenvolver e desempenhar
outras atividades na igreja. Isso nem sempre funciona para todo mundo, porque o cara tem que ter alguma predisposição, algum talento a mais, alguma coisa a mais. E essa questão da vaidade, que é muito mais isso que ela está tratando, tem muito a ver com a coisa pessoal. O próprio sujeito. Tem gente que parece muito vaidoso e não é, e tem gente que parece muito humilde e é muito vaidoso. Então, é uma questão muito particular de cada um, né? Agora, eu também acho interessante a questão do discipulado. Então, essa galera precisa ser discipulada, precisa entender que não há espaço para estrelas. Quando você dentro fala, da Hermes, igreja. assim, sendo bem prático, quando você fala discipulado para compreender essa questão do talento, de uma forma prática, como é que é esse discipulado? Todo mundo precisa de um mentor, de alguém que o traga para mais perto, que oriente, alguém que seja sua referência. É que hoje, quem são as referências dessa galera? Quem está na mídia, as estrelas gospel, quem vende muito, quem é bem sucedido na carreira. E no contexto congregacional, isso não funciona. Quer dizer, a pessoa ela tem que se contentar em servir, ela tem que ter prazer em servir e não simplesmente estar sob os holofotes. Ninguém quer estar atrás dos bastidores, ninguém quer servir de ponte para ninguém. Esses dias eu até falava sobre André, a gente quase não ouve falar em André, que foi o primeiro apóstolo, que foi o cara que serviu de ponte para levar Pedro a Jesus. Aliás, as poucas referências nas Escrituras acerca de André, ele sempre aparece servindo de ponte. Sabe aquela história de a enceradeira trabalha e o chão é que brilha? Pois é, a mesma coisa. Você só ouve falar de Pedro, o cara que arrebanhou multidões e tal, mas foi André o que introduziu Pedro a Jesus. E nós precisamos cultivar mais esta cultura de Andrés, de gente disposta a servir por amor ao serviço e por amor a Cristo, e não simplesmente para aparecer e receber os aplausos e os créditos. Acho também que quando a igreja for convidar alguma pessoa para ministrar ali, né, cantores, músicos, deveria olhar um pouco também para a vida desses homens que vão ministrar. Não é só a mídia está anunciando. Por exemplo, citar aqui um bom exemplo, pastor Ademar de Campos. Ele tem, eu sinto assim um equilíbrio, já tivemos a oportunidade de levá-lo várias vezes na nossa igreja, né? Ele tem um pastor, né, tem um mentor. Há muitos anos ele trabalha debaixo de autoridade, ele tem uma estrutura familiar, sabe? Então, assim, é uma pessoa que traz um exemplo. Agora, às vezes o pastor, quem é que está aí na mídia? Aí leva. Às vezes a pessoa não tem estrutura familiar, ela não está debaixo de nenhuma liderança. É, às vezes, um cantor que está cantando por cantar. E aí os músicos começam a imitar, igual um jogador, rapidinho, um jogador de futebol, né? O Neymar. Tem aí os adolescentes que querem ter o penteado, a forma de vida, inclusive até, às vezes, querem imitar a vida até íntima da pessoa, no sentido de como se relaciona com pessoas, se tem compromisso, se não tem. E eu penso que no meio evangélico também, se o pastor convida cantores para dar show e não um seminário, e além disso, leva pessoas descompromissadas, né, com a palavra, ele vai ter isso O que na eu igreja. gostaria de citar é que talvez a nossa querida Ana Paula esteja falando de pessoas de ministérios locais já, e não de cantores, Eu efetivamente. queria dar um exemplo assim, prático. A gente montou, mediante tudo isso aí que vocês estão falando, a gente procura uma solução, né? A gente procura soluções, né? Afinal de contas, a batata fica quente na nossa mão, enfim. Eu acho que um caminho legal é uma escola de formação. Dentro da própria Dentro igreja? da própria igreja. É o que eu faço em Bento Ribeiro. Por exemplo, a escola dominical, a formação dos departamentos, eu sei, da formação dos cristãos naquela comunidade ser específica para a galera de música. Eu tenho uma formação específica para todo tipo de serviço, inclusive o serviço de música, que passa por uma capacitação teológica e também uma capacitação... E que, na verdade, tem uma coisa interessante. E nesse processo o caráter também é trabalhado. As coisas trabalham meio que em paralelo, tem dado muito certo. Isso leva mais ou menos hoje, para um músico, por exemplo, eu tenho lá, o pastor César conhece lá a nossa igreja, vocês conhecem, enfim. Então é comum toda semana aparecer um rapaz lá querendo estar entrando na igreja, que quer participar. Então eu tenho um ciclo lá, que é de janeiro, fevereiro e março, onde você foi até convidado uma vez, Lincoln sabe, de fazer as nossas escolas, são módulos. É uma capacitação modular, tem nível 1, nível 2, e o cara vai trabalhando, e o discipulado vai fazendo acompanhamento com isso.
Caso Bacana. contrário, eu acho muito difícil. Bacana. Muito difícil. De uma forma prática, a gente tem tido um bom resultado com isso. Legal. Eu acho que a Ana Paula foi muito bem respondida a pergunta dela. Vamos para outra aqui. Cara, é cada uma. Ir somente a um culto por domingo é suficiente? Por que as igrejas têm cultos de manhã e de noite? E por que durante a semana, Elias? Essa é boa. Essa é boa. Essa é boa. Bem, Essa é boa. eu faço minhas as palavras do salmista, né, no Salmo de número 23, quando ele diz: e habitarei na casa do Senhor todos os dias. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então eu acho muito interessante. Mas as é no igrejas... sentido geográfico ou no sentido da condução da onde a pessoa está com ela mesma em relação à presença do Senhor? Não, veja, há uma importância muito grande em se congregar. É claro que ela deve cultivar uma comunhão íntima com Deus, ter uma devocional diária, mas o congregar, o que diz o escritor de Hebreus? Né? Não deixeis as vossas congregações como é costume de alguns. Quer dizer, já tinha naquela época Os uma ausentes. turma debandando, né? Os chamados desigrejados. Beija-flores também. Exato. E hoje há igrejas que oferecem múltiplos cultos, até para que a pessoa não tenha justificativa. Eu não posso ir de manhã, então pode vir à noite. E se ela puder, durante a semana, ir pelo menos mais 1 ou 2 vezes, ótimo. Agora também tem outro extremo, né? Uhum. Tem aquelas igrejas que forçam os seus membros a estarem diariamente nos cultos. Aí como é que fica a família? Como é que fica os outros afazeres? O testemunho dela para com os familiares que começam a sentir que o seu ente está sendo sequestrado pela igreja. Então o tiro acaba saindo pela culatra. Eu acho que a gente precisa encontrar um equilíbrio. Eu queria só colocar uma coisa até que acho importante, que é o conceito de congregar e o conceito de cultuar. Eu acho que são duas coisas que às vezes estão juntas, mas elas vivem independentes. São distintas, São né? distintas. Porque, assim, o congregar, esse fundamento, eu concordo, eu sou um homem de comunidade, de vida local. Mas o conceito de cultuar, o Brasil precisa mudar, porque a gente tem sempre um conceito de ir a um culto e não um conceito de prestar culto. E com esse conceito, assim, eu diria até distorcido, existem muitas pessoas que vão assim, para uma reunião, né, numa reunião congregacional, por que não dizer assim, e eles estão esperando um culto que agrade. Quando o entendimento de culto é outro, eu vou para um lugar para prestar culto ao Senhor. Então, se esse culto, a presença de Deus você não sente, ou não te agradou, você deveria olhar para você. Porque as igrejas entraram num estado... Aí, não é? Será que Deus aceitou a minha oferta? Exatamente. Porque quando aquela mulher, a samaritana, conversa com Jesus e pergunta a ele onde se deve adorar, depois... Sim. É aqui ou em Jerusalém, né? Mas a pergunta dela não era qual é o lugar que eu tenho que fazer o culto, onde vai ter música, onde a gente vai cantar. Isso. Mas era onde eu vou levar o meu sacrifício. Isso. Onde eu vou adorar, de fato. Pastor César, porque as igrejas hoje, por exemplo, a gente fala tanto, olha como as coisas elas estão juntas. A gente fica falando desses cantores, fica falando disso tudo, é porque o entendimento de culto está errado. Porque quando o cara não entende o que é o culto, sobretudo um líder, ele quer trazer atrações para animar essa igreja, essa plateia, e culto não é isso. Se as pessoas entendessem o que é culto, o que é uma verdadeira adoração, Você quer ver uma a coisa? parte dela nisso, que eu Olha, estou tá percebendo? ficando bom, mas eu vou pro break. Rapaz, aqui não é novela mão, mas tem suspense. No próximo bloco a gente volta com a terminação dessa pergunta muito legal acerca do culto, do congregar, uma pergunta muito bacana do Elias. Perguntas e respostas aqui no Antenados e a gente volta já no próximo bloco. Antenados na geral, sua tarde, sua madrugada, sua noite, sua manhã, uma beleza, e você no lugar certo. Aqui é Boas Novas, tem um conteúdo muito bacana para sua vida. Volto já. Legal, estamos de volta com Antenados na geral e hoje, ó, bombando. Perguntas e respostas. Aqui sua sexta-feira fica uma beleza em relação a questionamentos, a dúvidas, muito legal. E a gente sempre com debatedores de primeira. Boas Novas, Antenados, segundo bloco, e a gente vai. A gente estava falando, pode retomar, Alexandre, a gente estava falando sobre essa questão da diferença do culto e do congregar, né? De cultuar e congregar. Porque eu não quero entrar nem... A gente estava aqui no off falando sobre ir a um espetáculo ou ir a um templo. Isso para mim não é o meu maior problema. Meu problema é que o conceito de culto está errado. Se eu vou a um templo, eu vou onde eu for, e entendo que eu sou parte daquilo.
O resultado daquilo é fruto da minha busca, o resultado é fruto da minha adoração, e não ficar numa expectativa do que vão fazer por mim, o que eu vou receber e qualquer coisa desse sentido. Porque dentro desse pacote a gente vai encontrar uma série de problemáticas. A gente vai encontrar as alimentações da teologia da prosperidade, a gente vai encontrar as alimentações das manipulações, do evangelho distorcido, enfim. Mas se a gente analisar, eu estava falando aqui, foi uma distorção no conceito de culto que foi dado, sei lá, há séculos atrás, e hoje a gente está com esse tipo de problema aí. Tem gente fazendo pirotecnia para distrair pessoas. E aí a questão também, respondendo a pergunta, olha, irmão, o salmista, já foi citado o salmista, vou citar outro. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quantas oportunidades você tem para reunir-se com os crentes? Tome essas oportunidades, se é da sua vontade, se é possível, vá. Você não é obrigado a ir a todos, mas eu acho que você deve todos que você pode. Eu acho que por aí. Sem Agora, legalismo, né? Sem legalismo, sem com prazer. Sem obrigatoriedade da própria pessoa, no sentido assim, de alguém impor a ela, você tem que estar aqui tal dia, tal hora, tal dia, tal hora. Não, mas quando eu recebo o convite, vamos adorar, temos uma reunião hoje, dois cultos domingo, e eu posso, por que não? É claro, eu não vou ficar devendo a Deus se eu for a um só. Mas eu posso estar junto com os meus irmãos, posso me encontrar com eles para adorar a Deus, para cantarmos louvores congregacionais, para cultuarmos ao Senhor coletivamente. Agora eu vou fazer isso. Eu queria colocar uma dose de pimenta assim, Malagueta. né? Uma malagueta. Pela cor dele. Uma malagueta assim. Mas o domingo é que é o santo? Aí você vai perguntar, eu vou responder? Não. Isso é tudo fruto. Porque Isso é foi tudo falado fruto aqui do conceito. culto, foi colocada essa questão de congregar, aí foi falado, e durante a semana e tal, e também tem um negócio, se domingo eu não fui à igreja, E vem caramba, cá. a semana já não é boa. E Mas o domingo domingo não é tá que é na o semana? santo. Tá na semana, mas não Então, pode ser segunda, ou pode. terça, ou quarta. Pode. Porque às Agora, vezes por fica. que não Mas domingo? fica um peso. Não, claro. Fica um peso sobre o domingo. É porque está né? distorcido, cara. O próprio salmista que falou isso, vamos pensar no culto, no templo, quando Davi fala sobre isso. Ele é para um lugar, não tem nenhum conceito falando de domingo. Não tinha música. Era um lugar de entrega, de sacrifício e dedicação. Pronto, cara. Era sobre esse tipo de coisa que ele está falando. Existia uma consciência da presença de Deus. Olha, quando a igreja chegou ao mundo greco-romano, ela acabou assimilando certos padrões, como, por exemplo, o padrão do espetáculo, né? Onde você tem o protagonista, o coadjuvante, os figurantes, a plateia. E hoje o nosso culto é mais ou menos nessa estrutura. Então tem o pastor... Tinha aquele conceito, desculpe, aquele conceito do pão e diversão, né? Pão e circo. Pão Aí e já os circo. romanos lançaram Pão isso. e circo. Mas você tem o pastor, que seria o protagonista, você tem o ministério de louvor, são os coadjuvantes, e você tem a plateia, que são os figurantes. Quer dizer, a pessoa... Ou consumidores. Exato, ou consumidores. Ela não está indo ali para prestar culto a Deus, ela está indo assistir ao culto, não prestar culto. E para que a gente rompa com isso, uma das coisas mais importantes que nós precisamos rever é essa questão da interatividade, o que está acontecendo aqui agora. O que Paulo diz, né, que quando nós nos reuníssemos, um vinha com doutrina, outro vinha com profecia, outro vinha com canto. Quer dizer, todo mundo tinha participação, ninguém ia ali só para fazer figuração. Ia ali porque tinha algo a oferecer. Só que hoje, em tempos de megas igrejas, né, quando a turma está mais preocupada em se cartar e dizer eu tenho 5 mil membros, eu tenho 10 mil membros, quem é que vai se sentir à vontade para interagir, para oferecer alguma coisa a Deus? Então, Mas essa é a mesmo questão, nesses né? ambientes, aí só para... Porque aí o pessoal, então os templos de tanto... É só a igreja pequena que está certo. Bem, só o templo pequeno. Quanto mesmo, se você está numa reunião que tenha 5 mil crentes, você vai oferecer a sua música a Deus, você vai cantar a Deus, você vai adorar a Deus. Então, mesmo coletivamente, um pequeno grupo ou um grande grupo, você vai oferecer ali alguma coisa. Isso você está oferecendo para Deus, aí não tem como mensurar. Eu tive uma experiência numa determinada igreja, estava ministrando, eu fico sempre com aquela palavra, só não estou me lembrando até um texto sobre salmos, hinos e cânticos espirituais. Essa palavra cânticos espirituais, no original, é terrila. E eu sempre fiquei, Senhor, como é que é isso? E Deus começou a falar sobre essa evolução da canção que chega até a canção do Espírito. E estava lotado, muito cheio, um lugar muito grande.
E eu tive uma experiência sobre esse momento, onde você canta aquilo que o Espírito está cantando. Cara, foi um negócio tão forte, a igreja lotada, eu não precisei mais tocar nada. Os meninos que tocam comigo, a gente parou de tocar e o povo ficou pelo menos uns 25 minutos cantando sozinho. E você via lugares, pessoas liberando mais outras canções, é um negócio que todo perdeu o seu controle. Isso aí no caso do Terrila, agora tem lugar usando tequila, irmão. Essa foi boa. Essa legal, muito assim, legal. É um lugar grande. Muito assim. legal. Mas eu acho que o Elias se sente... Quer falar, Braz, Eu só sobre dizer o isso? seguinte, que Deus está mais preocupado com a qualidade, né, do que a quantidade. Um coração quebrantado e contrito, né, como Ana, ela um dia, né, ali na época, uma vez por ano, ela derramou, certamente fora dali, ela também falava com Deus. Mas ela está ali e interessante que ela é vista até como uma pessoa embriagada, né, pelo próprio sacerdote. Então a gente tem que ver o seguinte, será que as pessoas que estão indo, estão realmente derramando a alma, né, diante do Senhor, estão rasgando as vestes, né, o coração, ou se estão ali apenas cumprindo, né, um rito. Né? Ou preocupados quantas vezes devem ir. O que vão receber. Boa. Inclusive, só para acrescentar, esse assunto é muito interessante. Às vezes até a intensidade do teu envolvimento requer uma pausa e um espaçamento das coisas. Porque não tem como você, direto, nesse nível de intensidade, fazer uma série de... Mas muito bacana. Eu acho que o Elias ficou satisfeito com a resposta. Agora, você não acha, Lincoln, desculpa Não, à dar vontade. continuidade, mas você não acha que tem culto que chega a ser uma ofensa para Deus? Sabe, eu acho, Hermes, aquela coisa feita por obrigação. Inclusive, Hermes, se a gente for aprofundar mais esse assunto, aqui é perguntas e respostas, mas vocês são tão profundos. Eu, sinceramente, há muitos anos eu não faço um programa de tamanha a qualidade dos debatedores de hoje. Deus sabe o meu coração. Mas realmente vocês estão de parabéns. Tem canções, eu sou músico, você sabe disso. Tem canções, Hermes, que eu acho que a forma que as pessoas cantam, daquilo de reza, pouca diferença faz. Verdade. Entendeu? Pouca diferença faz, sabe? Do que o Alexandre estava comentando, das canções serem intuitivas através do Espírito, eu acho que a gente tem um modelo que muitas vezes é enfadonho, cara. O Senhor, desculpa, Senhor, mas o Senhor deve olhar assim e deve falar, caramba, é isso mesmo? Na verdade, isso vai depender muito da atitude particular, pessoal, de quem está fazendo também. Sim. Porque Deus está muito pouco interessado nas nossas belíssimas canções, porque Ele tem anjos para cantar para Ele. É o dia todo, Imagina os serafins cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Quem vai se comparar a um cantor como esse? Muito dificilmente. Agora, quando ele olha para a nossa humanidade, a nossa limitação, a nossa dificuldade, a nossa queda, a tendência para o mal, a tendência para sempre procurar o esquisito, e a gente mesmo assim para diante dele, pede perdão, se arrepende dos pecados e canta desafinado, Deus vai olhar para dentro de mim. Deus não vai ficar olhando se eu fiz assim, se está repetido, se não está. É o que eu estou oferecendo para Deus. Nesse universo da coletividade, Deus tem a capacidade de olhar a individualidade. E Ele percebe cada um de nós. Agora, um dia desse, eu ouvi uma coisa inacreditável por parte de um pregador na televisão. Ele dizia o seguinte, se você está passando uma luta muito grande, um problema sério, comece a louvar a Deus, porque aí você muda o jogo e Deus fica te devendo. Constrange Deus. Porque você entra em crédito com Deus, você louvou a Deus por algo que Ele não fez, aí Ele é obrigado a fazer. Ai, Falei, que caramba, um tipo de culto assim não ofende a Deus? Não é uma coisa forçada? É demais. Meu Deus. Eu queria só aproveitar, assim, porque eu acho fantástico isso que o pastor Sá está falando, esse Deus de propósitos coletivos, mas também individuais, mas o individual acrescenta no coletivo e vice-versa. Quando eu estou ministrando, particularmente, por que eu sempre busco esse lugar no Espírito e esse trabalho que só Ele pode fazer? É porque o Espírito revela ao meu espírito aquilo que Deus quer falar. E para que isso aconteça, toda a formatação humana, e eu não estou falando de lugar, eu estou falando do Alexandre, do ser humano aqui, nosso, esse ser doentio, que nós somos essa inclinação, né, para o mal. Ele precisa morrer para entender o que Deus quer naquele momento, para servir ao coletivo, mas também ao individual. Então, essa plataforma que funciona e que estabelece o que Deus quer, ela é muito profunda.
ela é muito maravilhosa. Eu não sei como isso funciona, eu não quero entender isso também, não. Mas essa essência a gente precisa manter como uma chama, sabe? Porque senão fica mecânico. Fica mecânico, Fica cara. mecânico. Talvez a gente esteja tocando num assunto aqui. Fica mecânico, seja em tudo. Fica mecânico até no que eles chamam de uma nova adoração. Fica Exatamente. mecânico em tudo. É tudo entendeu? Um louvor, que planejado. um louvor que visa manipular Deus não é a mesma coisa que feitiçaria? Qualquer coisa que tenha a intenção de manipular o mundo espiritual não é feitiçaria? Quer dizer, eu não posso estar transformando uma coisa tão linda numa maneira de chantagear Deus, de colocar Deus a meu serviço. Quer dizer, não sou eu que estou sendo moldado pelo Espírito, entrando em linha com aquilo que Deus já planejou para a minha vida, Ele efetuando em mim o querer e o realizar. Não, sou eu tentando dobrar Deus aos meus caprichos. A gente está entrando numa questão que é o humanismo que entrou de maneira sorrateira no ambiente cristão. Verdade. Hoje nós temos uma igreja evangélica humanizada. Não humanizada, humanista. Que gira em O torno centro é o homem. Antropocêntrica. Exatamente. Isso é radical e deve ser alguma coisa a ser observada. A gente percebe em muitos dos cultos que a gente frequenta, que a gente vai, as reuniões que a gente vai, o homem ele se torna o centro das atenções. Tudo que a gente quer é para mim. Eu tenho que ser atendido. Eu tenho que ter a minha vontade consumista atendida. Eu tenho que ter o arrepio espiritual, o frisson espiritual. E aí o pastor é o cara que apresenta a fórmula para que as pessoas, em seguindo-na, obtenham o resultado esperado. É um manual de regras. Exato. Ele é um guru. Eu queria colocar um negócio assim, só uma pitada assim, violenta. Assim, Todo mundo colocando pitada, hein, velho? Mas na Idade Média, Deus era o centro. Na Idade Moderna, no período da modernidade, o homem é o centro. E agora a gente está na pós-modernidade, que eu já persegui muito, mas eu tenho feito uma reflexão. Porque na pós-modernidade, Deus não é mais o centro, nem o homem é o centro. Não existe centro. Para pensar numa coisa. Não existe verdade. Não existe verdade. Ou seja, Tudo é relativo. agora o que é verdadeiro está pronto para se manifestar. E o conceito humanístico vai cair por terra. Porque conceito por conceito que fica o poder de Deus. Seria como o ídolo foi removido, mas o altar está ali esperando um novo ídolo. Quer dizer, você pode de duas uma. Ou colocar um novo ídolo, não é mais o homem, então o que será? Ou então fazer como Paulo, aproveitar a chance e dizer, gente, esse altar é para o Deus desconhecido, eu estou aqui para falar desse Deus. Quando É porque a fé vai ser valorizada. Então o pós-modernismo acabou nos dando um cenário perfeito, eu diria, para a apresentação para a do manifestação evangelho, daquilo que da realmente é manifestação da verdadeiro. Por verdade. isso o Hebreus diz que tudo aquilo que não é verdadeiro será abalado para aquilo que é verdadeiro seja estabelecido. Amém. Porque agora você chega no cara e fala, por quê? A igreja está preparada para as coisas que ela fez e que cultiva tão assim, diligentemente, ter essas coisas Isso abaladas. tudo vai ser abalado. Mas ela tem que estar preparada para Ela esse não vai abalo. ser- ela Porque não só tá. o que é perene é que vai Permanece. ficar. Que vai ficar. O resto é tem muito prazo de profundo, hein, validade. meu? Então, a muito. pós-modernidade, eu sou um ativista contra. Quando eu falo sobre da característica psicológica, psicossocial, psicorrelacional, tenho muitos problemas com isso. Esse seria um outro tema. Mas no contexto de manifestação da fé, prova de fé, e sabe aquilo que é de Deus ou não é de Deus, o homem vai perder o poder de dizer aquilo que é de Deus ou que não é de Deus, para que Deus diga o que é realmente dele. Amém. Eu preciso ir pro break. Rapaz, o negócio é profundo, hein? Esse bloco foi filosófico, hein? Rapaz! E você nem tem corda Não, pra não é. Não tem mais nem pitada pra colocar. A gente vai pro break rapidinho. Antenados na geral hoje, perguntas e respostas muito bacana. E eu espero a sua companhia. Fica aí ligadinho. Antenados volta já com mais debates aqui muito bacanas. Fica ligado. Nós estamos de volta com Antenados na Geral e hoje, perguntas, respostas. Se você ligadinho aqui na Boas Novas, você está no lugar certo. Aqui tem debate de conteúdo, ó, substância, conteúdo bom, fica ligado. Legal, eu vou voltar aqui, mas eu vou em outra pergunta, hein? Se a gente ficar... É só essa da essência do culto, rapaz, o negócio foi profundo. Uma perguntinha aqui do Pablo. Durante o dia, eu tento viver em santidade, sem pecar. Mas quando chego em casa, à noite,
sempre me masturbo. Será que não sou convertido? Que salto, hein? É. Tava falando de tocar instrumento. Essa é violenta. Essa questão do sempre é que é complicado. O sempre é muita coisa, né? Sempre é muita coisa mesmo. Porque a Bíblia fala do pecado voluntário. Né? Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Claro que é uma luta da carne, né? Até porque a sensualidade é uma das obras da carne. Ele precisa, de repente, encher a sua vida, né? Eu não vou nem dizer que ele não é convertido, ele não está vigiando. O que ele está fazendo quando ele chega em casa? Está igual a música do Tonzão. Vigia, varão. Não, o que ele está Vigia, fazendo? varão. De repente ele está chegando em casa e vai para a internet. E o que ele está colocando diante dos olhos? De repente ele quer... Tem muita gente tipo que de acha... alimento ele dá para o espírito dele, Tem muita gente que acha que, assim, aceitei Jesus, o pecado morreu em mim. Só que a Bíblia diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E eu penso que isso é contínuo. A cada dia você tem que estar mortificando os membros no sentido... Vamos lá, não sei se eu vou mexer aqui na doutrina de alguém, na teologia de alguém, mas a salvação, a meu juízo, é um ato e a santificação é um processo. Quando você entra nesse processo, você vai percebendo no dia a dia como você se aproximasse do sol. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. A ideia de dia perfeito é o sol do meio-dia, onde não há sombras. Mas é uma vereda, é uma constância, é um trabalho. Como você disse, Brás, o que esse rapaz chega em casa, o que ele vê, com o que ele alimenta a sua vida? Ou ele acha que santificação é não cometer o ato da masturbação. Porque se ele pensa o dia inteiro nisso, ou em mulheres, se for o caso, e tomara que seja, a questão dele pensar em mulheres. Aí chegar na noite, aí ele executa o ato mecânico da masturbação, ele está achando que quando ele não fez, ele não estava pecando. E, na verdade, o pecado nesse caso não é um pecado mecânico, é um pecado na mente. Porque se você conseguisse masturbar, como disse o Cláudio Duarte por aí, se você conseguisse masturbar pensando num pezinho de couve, sem problema. Agora, o problema é que você vai levar a sua mente para uma outra direção. Agora, se você manteve a sua mente em outra direção durante todo o dia, você, por chegar em casa, você pensou no Senhor, pensou nas coisas que são do alto, pensou nas coisas boas, nas coisas agradáveis, nas coisas úteis, você alimentou o seu pensamento com coisas maravilhosas. Eu duvido que você vai chegar em casa e partir para o ato mecânico da masturbação. Então, a questão toda é a alimentação do seu cérebro e do seu espírito durante o dia. E você entender também que Deus está presente, né? Porque normalmente esses atos são feitos escondidos. Se você entender que Deus está presente, se começar a buscar tanto a Deus, de você sentir, né, a presença de Deus sempre perto, aí ele vai sentir-se até envergonhado, né? E encher a palavra, porque a Bíblia dá um conselho para o jovem, né? Como o jovem poderá purificar o seu caminho? Observando, segundo a tua palavra, né? Então, é mais Bíblia, a Bíblia realmente é a espada aí para tentar, sabe... Agora, Brás, eu também tenho que dizer aqui uma coisa para essa galera jovem, adolescente desse nosso tempo. Capitaneado aqui pelo Pablo, né? Que foi muito corajoso. Que pressão, não é verdade? Esses meninos de hoje isso que eu ia falar. sofrem assim, da mídia, algum tempo atrás. No né? tempo que você era jovem, há muitos anos atrás, vocês andaram no 14 bis, pô. Então, você, para ter uma revista pornográfica, era uma engenharia de processo para você ter aquela mão, tinha que esconder e guardar. Hoje em dia, você vai no seu telefone, você vai no computador, você vai onde quer que seja e está exposto. A televisão, rapaz, hoje está assim, aberta de um tal grau de abertura para essa situação, censura, né? Que Mudou. a precocidade das crianças em relação à sexualidade é assustadora. Você vê crianças de 6 anos fazendo gestos sexuais na mídia, na rua, você encontra, e os pais muitas vezes achando graça daquilo. Agora, uma coisa que me preocupa. O assédio hoje é um assédio feminino. Eu tenho um sobrinho, assim, muito bonito. Menino, sabe aquele menino foi abençoado com beleza. Não puxou você. Não puxou a mim. Na minha família, diga-se de passar, na minha família, acho que de vez em quando eu reclamo. O pessoal é muito bonitão. Então, enfim, e esse menino, ele sofre muito, cara. Ele foi meu tio, às vezes mulheres mais velhas do que eu. E esse tipo de coisa. Realmente, para essa geração, o negócio está esquisito.
Hoje mesmo eu estava ali em Marechal, vou fazer uma propaganda da Lux, que é a melhor pizzaria do Brasil, lá, fui comer aquela minha boa pizza de mussarela, e em frente tem um coleginho. E eu estou vendo umas 6, 7 garotos, muito de palavrão, xingando uma daquilo, xingando uma outra daquilo, e mandando mexer naquilo do outro garoto, que mexe daqui, que eu fiquei parado olhando assim, eu falei assim, que perversão. E assim, é um conceito de prostituição, assim, que eles nem percebem mais. Então, assim... Agora, algumas coisas assim me preocupam. Eu não sei a idade do Pablo, né? Provavelmente é um adolescente. Um jovem, né? E a minha preocupação é de repente, a gente colocar um peso exacerbado sobre ele. A culpa, isso está comprovado na psicologia, a culpa, ela gera a compulsão. Então, o cara se sente muito culpado e aquilo, em vez de travá-lo, aquilo acaba empurrando. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que a lei, quando nos foi dada, ela nos empurrou para o pecado, porque gerou a compulsão. E tem também aquela questão, né? Você está no inferno, abraça o diabo. Você está na chuva, uma gotinha a mais não vai fazer diferença. Então, o cara pensa, bem, passou aquela mulher bonita, eu dei uma olhada, cara, eu já pequei. Então, se eu já pequei, por que eu não posso me dar uma aliviada? Já pequei mesmo, cara, não vai fazer a menor diferença. Aí eu lembro da abordagem do diabo com Eva no Éden, né? O que Deus falou mesmo? Aí Eva disse, Deus disse para nem tocar no fruto. Deus não disse isso. Não disse. Ali o escorregão de Adão e Eva começou ali. Porque Deus disse para não comer, Deus não falou nada sobre não tocar. Então o homem gosta de acrescentar peso, tornar a coisa mais pesada do que realmente é. E com isso, meu irmão, para o precipício é um empurrãozinho. A coisa precisa mudar, a começar pela ideia que se tem sobre sexo. Sexo ainda é um tabu dentro das igrejas. Na sociedade, na sociedade. Mas a né? igreja, a meu ver, deveria ser vanguardista. A igreja deveria tocar nesses assuntos, principalmente com os jovens. Agora eu vou colocar outra pitada, né? Outra pitada hoje, nesse cuidado, cafezinho. Mestre Cuca. Um cafezinho aí nesse alimento de substância. Agora é pimentinha do reino agora, não é mais malagueta. E às vezes esse peso, Hermes, ele vai numa medida que tramita para o invertido. Talvez na nossa sociedade cristã é tanto peso que o cara santo é aquele que nem olha para a mulher, aí vai olhar para outra coisa. Isso. Que aí do nosso meio está cheio. Quer ver uma coisa ali? Isso é outro problema. Isso é um outro problema. O que o pastor César falou, acho muito interessante. Que da normalidade vai para a anormalidade. Lincoln, existe a coisa da relação, né, do cara no ambiente social que ele vive, da alimentação que ele está tendo. Às vezes o cara se alimenta de pornografia e tá. Mas eu já cuidei do menino que ele tinha uma compulsão. Ele tinha uma compulsão sexual, ele tinha um problema psíquico. Tem que tratar. Então, né? a gente precisa... Por que falar? Eu quero pegar esses dois ganchos. Por que discutir? Por que abrir, nós como pastores, abrir a porta da nossa vida para o cara ter liberdade para abrir o coração? Por quê? Porque às vezes não é uma questão de prostituição, não é questão de pecado. Às vezes o cara tem uma compulsão sexual que poderia ter sido apontada... Doentia. Doentia. A gente encontra pessoas hoje que têm práticas de distorção sexual que fizeram essas opções por um abuso sexual que ele teve na infância. Né, alguém, né, essas coisas acontecem. Então a gente precisa ter um campo aberto para discutir, porque nem tudo é o capeta, é prostituição. Às vezes o cara tem um problema. Agora eu vou colocar uma pimenta, hein? Uma pimenta. Essa aí vai ser bem malagueta. Me diz uma coisa. Ok, o pastor César falou sobre se masturbar pensando num pé de couve. Imagine uma pessoa... Mas ele deu crédito para o Cláudio Duarte, aí, que é um ícone aí, né? Uma pessoa que se tornou viúva, seja do sexo masculino ou feminino, não quer pecar, não quer viver uma vida promíscua. Se essa pessoa vier a masturbar-se pensando no seu ente que faleceu, rapaz, ela está pecando. Olha aí. Mas imagine uma pessoa que está no campo missionário, vai passar 3 meses, 6 meses sem ver o cônjuge. Ela não quer pecar, mas ela tem desejos, aquilo está nela, na sua natureza. Seria pecado ela ter um Skype com a esposa? Que já inventaram, e fazer um sexo virtual com a esposa? É com a esposa, não é com uma prostituta, não é pornografia. Acrescentar pimenta, e já inventaram um aparelho que é o seguinte, é tipo um Skype. Já ouvi falar disso aí. E o movimento que a pessoa faz do lado de cá transmite
lá do outro lado. Olha aí, hein? Rapaz, vocês estão muito tecnológicos. Vocês Você estão não demais. sabia, hein? não, Um dois joga pimenta, os outros dois respondem. Mas e aí, é pecado? Veja, ainda que a gente ache, não, isso não é normal, tal, sei lá. Mas se você coloca um peso exagerado nisso, quer dizer, acaba gerando uma compulsão muito maior. Então, se hoje um garoto, um adolescente me procura e diz, pô, pastor, eu pequei, eu me masturbei e tal, eu não vou enchê-lo de culpa. Vou dizer, meu claro filho, que não, você está aí com os hormônios à flor da pele. Faz o seguinte, quando acontecer isso, chega para Deus, Senhor, me perdoa, me dá força e tal. Mas eu não vou chegar ao ponto de dizer, ó, você não vai tomar ceia esse mês, ou você está em pecado. Não vou dar um sermão para ele, porque eu tive a idade dele, cara. Sabe a realidade. Eu Aí tive a idade ele dele, pode eu sei criar um como é que trauma é. e pode acontecer o que o Lincoln estava dizendo. Pode até criar um outro problema maior. Daqui a pouco ele cria um trauma e daqui a pouco a sexualidade dele pode até inverter. Um dia meu filho me perguntou, pai, passa uma mulher bonita, eu não consigo resistir, pai, eu tenho que olhar. Eu falei, filho, há uma linha tênue entre você admirar e você cobiçar. Você dizer, eu quero aquela para mim. Aí deixou de ser uma admiração para ser uma cobiça. É a diferença entre tocar o fruto e abocanhá-lo. Bem, meu filho aprendeu a lidar com isso numa boa. E se eu estiver com ele, e ele vê uma moça bonita, ele comenta comigo, pai, que mulher linda. E eu sou capaz de dizer, verdade, você tem bom gosto, a moça é muito bonita. Alguém pecou aí? Mas se você coloca uma pressão exacerbada, fala, filho, isso aí, isso é lascívia. Se ficarem só nisso, assim, que mulher linda, realmente, olha os olhos dela, que coisa linda. Eu acho que não é um problema. Agora, o problema... Essa foi boa, hein? Agora, o problema é quando você, ó... O problema são as curvas. Eu É vou que dizem pro que- break, eu vai vou pro pro break, vai pro break, eu break, vou vai pro pro break. break. Eu vou pro break e já volto com mais Antenados na Geral, que hoje, ó, tá uma beleza. Sensacional. Pastor Braz, pastor Alexandre Pilar, César Carvalho, Bispo Hermes aqui, ó, tá bombando, muito bacana. E a gente vai pro intervalinho rapidinho, a gente vai pro mais um bloco com Antenados na Geral. Segura. Antenados na Geral? Sua tarde, sua madrugada, sua manhã, uma beleza. E você tá no lugar certo, ó, não zapeia não. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. Hoje, sexta-feira, nosso programa de perguntas e respostas, né? E você tá ligado, uma pergunta aqui tem conteúdo pra todo um bloco, rapaz. Só peso pesado aqui, os caras feríssimas. E a gente arrebentando aqui no Antenados na Geral. Legal, eu queria mandar um abraço aí pra galera lá de Seropédica, Pastor Jorge, lá na IMOB, Igreja Metodista Ortodoxa, lá do quilômetro 52, que amanhã, sábado, a gente vai estar junto aí com uma palavra bacana. Um abraço aí pra galera de Seropédica, lá perto de Itaguaí, né, pastor? Aquela região já foi Itaguaí, já não foi? Um tempo atrás? Ali era tudo Itaguaí, né? Era. Agora a galera ali, No Seropédica... tempo, no teu tempo, era terra de Santa Cruz. Não, era o tempo da Rio-São Paulo, era aquela... Cruz, terra de Santa Cruz, Brasília, aquela coisa. Do teu Era a tempo. antiga Rio-São Paulo ali, vamos estar juntos ali amanhã com a galera aí da Igreja Metodista Ortodoxa, com o pastor Jorge. Terra boa, terra boa. Legal, tem mais uma perguntinha aqui que é o seguinte, a gente estava falando de julgo e tem tudo a ver, vocês estão no espírito mesmo. Quando a Bíblia diz que não devemos julgar, o que significa de verdade? Apontar um erro de uma pessoa é julgar? Felipe. Silêncio. Uma pausa, Houve né? silêncio por meia Rola hora. uma pausa. Eu acho que julgar tem a ver com avaliar a motivação. E só Deus pode avaliar a motivação de alguém. Você pode estar fazendo uma coisa muito boa, mas por uma motivação completamente errada. Então não dá para julgar meramente pela aparência. E vou um pouquinho mais adiante. É muito fácil você avaliar a árvore pelo fruto que ela produziu. O próprio Jesus diz isso. Mas que tal se a gente também dá uma olhada carinhosa no solo onde aquela árvore foi plantada, nas raízes, no cultivo que ela recebeu? Então é tudo muito complexo. Você simplesmente chegar e emitir um veredito, eu acho que julgar também tem a ver com isso. Você emitir um veredito. E quem é capaz, quem foi habilitado por Deus para emitir um veredito? Isso é muito complicado. João diz, né, no capítulo 7, né, julgai segundo a reta justiça. O que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, no início do bloco, a gente está analisando segundo as Escrituras o comportamento global da igreja.
Isso eu vejo como uma análise sobre a reta justiça. É daí que se baseou. Então, assim, eu tenho sempre um procedimento de analisar segundo uma vida está alinhado ao que a palavra diz. Não analisar aquela vida, mas segundo o que a Bíblia diz acerca do comportamento. Porque senão a gente pode entrar num julgo pessoal e que já é uma outra história. A gente vai começar aqui a avaliar quem presta, quem não presta, e a gente vai chegar no principal erro. Quem vai para o céu e quem não vai para o céu. Porque tem gente até dizendo isso por aí. Tem. Então é complicado. E julgar, de repente, não tem o intuito de tratar. A pessoa só diz assim, ó, igual agora veio o assunto de masturbação. A pessoa só julga e não está preocupada, de repente, com a alma daquela pessoa, em ajudar. Né? Agora, quando você aponta o problema, né, como ele usa aqui a expressão, mas o objetivo é tratar, porque senão você pode ver. Vamos dizer que uma pessoa está ali demonstrando um comportamento que você sabe que perante a Bíblia não é correto. Né? Ou até mesmo está conversando demais, se expondo a uma sensualidade, a uma pessoa, e você pode perceber que, vamos imaginar uma pessoa casada, aquilo ali está trazendo um risco. Mas aí o julgamento, gente, é o veredito. Quando você fala que está julgando, você está dizendo é inocente ou é culpado. O dar o julgamento tem a ver com definir o veredito para aquela pessoa. Quando você está fazendo o que você está dizendo, Braz, você não está olhando para... Você não está com a intenção de dizer que está certo ou que está errado. Você está com a intenção de ajudar a pessoa. Você não está avaliando, você não está julgando Mas a pessoa. ele diz o quê? Na pergunta ele diz, Quando a Bíblia diz que não devemos julgar, tá. o que significa de verdade? Apontar um erro de uma pessoa é julgar? Não, eu acho que assim, se você aponta, né, dentro da pergunta dele, se você aponta no intuito, isso... Para a própria pessoa. Você não está legal, irmão. Esse é o caminho que não vai te levar para o caminho do bem. Então. É porque se você também não falar, imagina só, se você nunca diz, né, o apóstolo Paulo chega a dizer que o julgamento no sentido aí de apontar, é lá em 1 Coríntios 5, ele fala da igreja saber se autoexaminar. Porque chegou o ponto em que a igreja estava levando problemas internos para se decidir no tribunal. E ele estava dizendo, não, a gente tem que saber avaliar dentro de casa para dizer, está errado. Aí o cidadão lá estava tendo um caso lá com a madrasta. Então, Paulo estava dizendo, olha, eu estou aí para dizer o seguinte, está errado, claro, deveria ser tratada a situação, ele tem até um tratamento um pouco pesado, com essa situação que eu não quero entrar no texto. Nos nossos olhos é pesado. Pesado que eu digo assim, ele fala de entregar a Satanás para que o corpo seja destruído e tal, e o espírito seja salvo. Mas o fato assim, mas toda vez que você aponta no intuito de resgatar, isso é positivo, né? Bom. Mas esse ponto, pastor Braz, é conselho. A Bíblia fala sobre conselhos, sobre bons conselhos, enfim, multidão de conselhos, a sabedoria. E a gente precisa ter coragem para julgar, segundo a reta justiça. Está errado e ponto final. Paulo falou assim, entregue esse para que a sua alma seja salva, entregue esse a Satanás para que pelo menos sua alma seja salva. Era um homem que tinha coragem de falar assim, ponto. Porque às vezes a gente, como pastor, fica tão refém de chegar para uma pessoa, tem medo de incomodar. Só um minuto. Não era só daquele rapaz. Da conduta, né? Toda a congregação. Fala da conduta. Sim, da conduta. Aquela conduta que era errada. Que era até ele diz até que é uma conduta, não sei, dá a entender que é uma conduta que era tradicional, que acontecia ali naquela comunidade, né? O que eu estou querendo colocar como base é a palavra e o que a palavra diz. Não segundo o que eu penso. Você está errado porque você não está fazendo o que eu estou mandando, o que eu acredito. Isso precisa ser distinto. Porque tem muita gente aí. Qual é o problema de um bom juiz? É porque você não tem que julgar segundo o que eu acho. O que eu acho nem sempre é bom, o que nem sempre é certo. Ele vai na lei. Você tem que ir na palavra e baseado na palavra. Não, mas o juiz mesmo... Vai na lei. O juiz vai na lei. Justiça é céu. Eu não estou aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. A lei está dizendo. Ele vai na lei. E nós, como pastores, precisamos entender isso. Eu não tenho nada a ver com isso. É a Bíblia que está dizendo. Que nem outro dia eu vi o cara falar na televisão, não vou falar quem é. Eu vi na televisão o cara falar. Não, porque Deus age assim por merecimento. Isso não está na lei. Na é que nem um outro camarada. Do Novo Testamento não está. O menino Deus age por misericórdia, generosidade e graça. É verdade. É que se for merecimento, bicho, o Bill Gates é o primeiro da fila. O maior doador. Ele é o maior doador de dinheiro do mundo. Ele é o primeiro da fila. É merecimento esse negócio? Determinada igreja aí, o cara se infiltrou na juventude, se tornou líder da juventude, só que ele era pedófilo, ele teve vários problemas com jovens, até menores.
Um cara desse tem que ir preso. Vai preso. Não é porque eu quero, é porque a lei diz que você tem que ir preso. E diante de Deus, meu irmão, você tem que se consertar. Então, assim, a gente precisa ter essa coragem. Agora, nesses casos, pastor, eu estou de acordo com você, em casos extremos, como o que acontecia lá em Corinto, enfim. A minha preocupação é quando a gente perpetua aquela mania denunciada por Jesus, que os fariseus tinham, de coar mosquitos e engolir camelo. Sim. Então, a gente, às vezes, é tão severo no julgamento do outro, ao passo que é tão condescendente consigo mesmo. Quer dizer, eu sempre tenho uma justificativa para o meu erro. Não, porque Deus sabe que eu sou assim, clássico aí, eu em sou Davi, humano. né? Exato. Davi, Exatamente. quando vem Natan, diz pra ele, olha, Natan começa... cara, tinha um cara Uma com história, um né? vizinhozinho aqui, tinha uma ovelhinha só, que dormia com ele na cama, ovelhinha de estimação. Ali Deus pegou Davi na curva. Legal, Pegou, né? E aqui o outro tinha lá um monte de ovelha. Esse cara aqui recebeu uma visita, matou a ovelhinha. Pega esse cara, arrebenta esse cara, estupra esse cara, Até entendo- pendura esse cara, crucifica esse É cara. você esse Até cara. entendo o que é o bispo tudo. Hermes está dizendo, porque para não correr o risco de se tornar um fariseu. Por exemplo, uma menina é Não excluída... estou sendo fariseu aqui não, gente. Não, Estou falando o que a Bíblia diz. Uma jovem, né, uma menina é excluída porque ela engravidou. Né? Qual homem que você já viu sendo excluído porque fornicou, né, praticou sexo fora do casamento? Bicho, e mentira. Deixa pra lá, né? Aí fofoca, né? Fofoca. Olha, mas o programa hoje, rapaz, eu vou dar só 20 segundos para cada um, porque a gente finalizou. Olha só. Já? 3 ou 4 perguntinhas, é tanto conteúdo esses convidados aqui. Eu vou falar com a produção para começar a mudar aí, botar uns convidados, não sei, né? Os caras, não sei. Não, assim tá bom, Mas, produção. eu Assim acho que tá a bom, beleza produção. é o apresentador, né, que conduz de maneira tão generosa, né? Dá pra rasgar seda? Me dá um pedaço de seda pra rasgar aqui. Olha, Deus abençoe muito a sua vida. Eu vou dar 20 segundos para cada um para considerações finais. Só 10. Só um abraço a todos e dizer que nesse sábado nós temos uma festividade, a rua está fechada ali em frente à primeira igreja congregacional de Itaguaí, vai ser uma bênção. Esperamos você lá a partir das 10 da manhã. 5 segundos. Rapidinho, você visite o nosso site, que é o www.hermesfernandes.com, nos ache aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, e o endereço da nossa igreja, Rua Visconde Santa Cruz, 226, no Engenho Novo. Dá um tchauzinho, César. Pra mim, valeu. Só isso. Deixa eu te dar um tchauzinho. Deus abençoe. Deus abençoe. Super valeu e tchau, tchau. Um verdadeiro amor, sua vida não tem mais sentido de viver. Abra o seu coração, conte a ele tudo então, e verás que o céu